agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, agradecer por mais um dia a porta dessa casa estar aberta, agradecer pelo dia maravilhoso que está fazendo lá fora, agradecer por estar iniciando mais uma semana, agradecer aos protetores dessa casa, aos nossos protetores, principalmente os da casa que mantêm essa harmonia tão boa. Embora a gente muitas vezes venha todo bagunçado lá de fora, né? Chega aqui a gente sente essa energia e de vez a gente estragar o ambiente que nos melhora. Então só gostaria de agradecer a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Hoje é o Fábio, é a Palmira, sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria, mais uma manhã, a gente poder sair de nossas casas, né? Um privilégio de poder vir conversar um pouquinho entre irmãos, falar sobre Jesus. É muito importante que a cada dia mais a gente se afinize com os seus ensinamentos e que a gente possa nos esforçar para colocar em prática os seus ensinamentos. Às vezes a gente, como religiosos, a gente tem o hábito de desviar de Jesus. A gente tem ele como figura, mas a gente pouco quer saber do que ele tentou transmitir para nós, né? Então é muito comum que a gente abra as igrejas, abra as casas, os locais que seriam para falar de Jesus e chega lá e a gente não fala de Jesus, desvia o tema, e a gente vê muitas vezes nós religiosos pregando agressão ao irmão, não é? O ódio. Então a gente mantém Jesus em algum lugar. Ah, Jesus é o meu amor, por ele eu faria tudo. Mas na prática, os gestos do Cristo, nós não procuramos copiar. A gente vai falar do Velho Testamento, vai falar de Moisés, vai falar de um monte de gente, mas é difícil a gente ver o religioso falar sobre a passagem de Jesus, sobre o que ele quis nos trazer, sobre o perdão, sobre o amor, por procurarmos ser pacientes. Todas as passagens de Jesus, suas parábolas, seus ensinamentos, têm a ver com o nosso comportamento. Mas se nós temos um comportamento não adequado, muitas vezes é natural que a gente não queira nem, olha, tem uma lição de Jesus assim, assado, e a gente não quer nem saber. Né? Colocamos nossos interesses, muitas vezes financeiros, para arrancar dinheiro dos nossos irmãos, que vêm às nossas casas, às casas de oração, em busca de um alívio, de uma consolação, e colocamos sempre as coisas mais materiais na frente. Olha, se você der, você vai receber, se você fizer assim, vai ter um lugar especial para você, completamente ao contrário do que Jesus disse para nós. Não é? Porque ele nos recomendava que nós, quando ele era questionado, onde eu devo orar em Jerusalém, no Monte X, Z, no mundo tal, Jesus falava que nós teríamos que entrar na nossa intimidade, que independente do lugar onde nós quiséssemos adorar a Deus, no nosso quarto, no nosso particular, que a gente poderia estar ali fazendo as nossas rogativas, as preces, né? Então a gente precisa cada dia mais nos familiarizar com esse homem. E hoje a gente trouxe uma lição que é um diálogo narrado por Lucas, que era um dos que seguiam Jesus, porque era interessante que Jesus, já sabendo, já nos conhecendo nas nossas particularidades, o homem já sabia, se eu não deixar escrito o que eu falei, eles vão distorcer. Então, deixando escrito, a gente já distorce, porque a gente vai ver os evangelhos deixados por
Lucas, Mateus, os apóstolos, que ele sempre falava, olha, pegou Mateus, Mateus, você vai escrever o que eu falo, vai escrever o meu sermão, vai fazer. Lucas, ele foi direcionando para que ficasse registrada a sua passagem. Esses registros, muitos nós vamos ler nas traduções que os homens, que os religiosos fizeram, eles foram adulterados. Imagina se ele não deixasse escrito, né? Não deixasse escrito. Amar como eu vos amei, não é? Que não é como eu amo a Paulinha, eu amo o Eduardo, eu amo vocês, mas ele deixou, né? A base do amor, qual é o amor? O que é esse amar ao nosso próximo como a nós mesmos, né? A gente ficou na dúvida e ele colocou lá que você tem que amar o seu irmão, não como você está acostumado a amar, mas como eu amei vocês. Então é um outro significado, né? Porque o nosso amor ainda é muito terra, né? Ainda aquela coisa, se me contrariou, já não é digno do meu amor. E Jesus nos amou em todas as condições. Na mais crítica que nós poderíamos ter colocado, que colocamos na cruz, os seus amigos num determinado momento disseram que não o conheciam, aqueles que caminhavam com ele, aqueles que ele curou, disseram, eu acho que ele não é um profeta. Ele passou por todas as situações mais difíceis, mas mesmo assim, na hora mais crucial, mais que foi a crucificação, que a crucificação era a coisa mais pavorosa, mais horrível, o maior martírio que uma pessoa poderia passar na época da crucificação. Era uma coisa tão aterradora, porque as pessoas muitas vezes eram crucificadas e ficavam lá na esquina, na praça, no meio da rua e tal, nas ruas ficava ali a pessoa crucificada. E era uma coisa tão congelante que as pessoas que passavam às vezes não conseguiam sair do lugar quando olhavam para aquela pessoa crucificada, que ficavam ali expostos, com os abutres vindo pousar neles e comer no olho da pessoa, muitas vezes viva, porque as pessoas nem sempre morriam na hora, ficavam ali por 2, 3, 4 dias. E os animais, muitas vezes os pássaros, pulavam, aportavam ali e iam dilacerando a pessoa. Então era uma situação pavorosa, fora o martírio de passar, de chegar até aquela cruz, né? Como a gente viu no caso do Cristo, foi açoitado, foi colocado por lã de espinho. Então uma situação, e mesmo ele, mediante a tudo que estava passando, ele levantou os olhos ao Pai e pediu que todos nós fôssemos perdoados, porque nós ainda não sabíamos o que estávamos fazendo. Então é esse amor que nós precisamos nos dedicar às pessoas que estão à nossa volta, às pessoas que estão na nossa família, às pessoas que estão no nosso trabalho, às vezes no supermercado, aquela pessoa que não está te tratando bem, às vezes o motorista de ônibus que está meio irritado, aquela coisa. Então são nessas situações que nós temos que colocar o Senhor em Jesus. Perdoar esse irmão, que ele não deve estar sabendo o que está fazendo. Deve estar com problema em casa, deve estar desempregado, deve estar. É nessas horas que nós temos que colocar Jesus. E não pedir que a pessoa seja punida, seja sacrificada. É isso mesmo, tem que matar, tem que não sei o quê. Então, esse diálogo que Jesus tem com 2 ladrões, Lucas narrou para nós qual foi o diálogo que Jesus teve ali com aqueles 2 criminosos, não é? E que, ao contrário do que muitas vezes a gente faz pensar, Jesus disse no final do diálogo que um daqueles criminosos estaria com ele no paraíso. E aí as pessoas que são religiosas hoje, que não têm esse olhar amoroso de Jesus, tentam trocar a frase que Jesus disse. Porque Jesus virou para aquele irmão e disse, quando ele fez um pedido a Jesus, Jesus disse para ele assim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. E os religiosos de hoje não aceitam isso, porque eles acham que o criminoso não merece estar no paraíso.
Então, em algumas leituras, eles puseram uma vírgula lá, então ficou. Ainda hoje, que Jesus estava querendo dizer naquele dia de hoje, ainda hoje eu te digo que tu estarás comigo no paraíso. Ah, vai escapar um dia que você melhorar. Mas não, Jesus disse que hoje, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. E aí o nosso conceito de criminoso na terra, ele é muito errôneo, porque a gente vai lendo o Evangelho de Jesus, a sua história, e a gente vê que João Batista, que foi aquele que abriu o caminho, era primo de Jesus, e abriu o caminho para que Jesus pudesse preparar o terreno para que Jesus pudesse seguir o seu apostolado. João Batista também saiu do mundo como criminoso, não é? E Jesus já dizia: ninguém foi maior que todos os apóstolos que tinham passado, os profetas daquela época. Jesus disse que ninguém foi maior que João Batista. Ninguém. Nem Moisés, nem Elias. Jesus disse: dos que passaram pela carne, nenhum foi maior do que João Batista. E João Batista saiu do mundo como criminoso, porque não aceitava os posicionamentos de Herodes, de casamento, de não sei o quê. Batia firme no rei lá, Herodes, e Herodes mandou decapitar, tirar a cabeça dele. Entrou como criminoso, não é? Todos os apóstolos de Jesus saíram do mundo também como criminosos. Um foi crucificado de ponta cabeça, o outro perdeu a cabeça. Todos eles foram taxados pelos homens também como criminosos. E nós achamos que esses apóstolos não entraram no reino dos céus, não é? Então, o nosso conceito de criminoso precisa ser revisto. Porque quando Jesus, o diálogo com aqueles criminosos, os dois, ele começou assim. Está em Lucas 23, versículo 29 a 30. E um dos malfeitores pendurados blasfemava de Jesus. Assim como toda aquela turma que estava ali no pé dele, tinha muitos religiosos, aqueles sacerdotes, aqueles responsáveis por levar Jesus à cruz, que o perseguiam, se curava era porque curava, se não curava era porque não curava, se dava água era porque dava água, se fazia o cego enxergar era porque fazia o cego enxergar, porque não era dia, porque comia sem lavar a mão. Os religiosos perseguiam Jesus mais do que ninguém. E é por isso que nós que estamos ingressando numa religião, nós temos que ficar muito atentos ao nosso olhar. Tem que ser um olhar de amor. Ah, a gente acabou de lavar o salão, veio um irmão aqui com o pé sujo, pediu ajuda, e a gente, em vez de ajudar o irmão, fica: ah, mas você está sujando o salão, está com o pé sujinho. É o amor em primeiro lugar. Essa é a função que nós precisamos dar em primeiro. Não interessa, isso são coisas novas, a gente lava de novo, deixa. O importante é que o irmão veio aqui, veio procurar a luz, e a gente de alguma maneira tem que ajudar. Então nós precisamos nos policiar para não fazermos como aqueles religiosos da época. Não fazemos, eles colocavam sempre o amor em terceiro, quarto. Ah, mas o cara ficou 30 anos na maca, não levantava dali, e Jesus vem e faz ele andar. E os religiosos, em vez de agradecer que a pessoa saiu depois de 30 anos daquela maca: ah, Jesus, o que você está carregando a maca aí? Jesus me curou, me mandou. Ah, mas hoje não pode, hoje não é dia de carregar nada, hoje não é dia de trabalhar, hoje é sábado. Era isso, eram essas as coisas que levaram Jesus para a cruz. Muitos do que Jesus curou, porque os religiosos, os sacerdotes da época, eles iam, quando Jesus curava alguém, porque assim como uma pessoa, quando ficava doente, ela era expulsa, quando ficava com lepra, os sacerdotes expulsavam aquela pessoa do convívio das demais pessoas. Então a pessoa tinha que morar nas catacumbas, nas estradas, se esconder, não é? No vale dos leprosos, mas não podia mais conviver com as pessoas. E os seus bens eram todos recolhidos por esses
o cara, o que é dele agora é nosso, a casa. E quando Jesus curava, o cara ia se apresentar ao sacerdote que estava curado, eles, por uma obrigação moral, tinham que devolver aquilo que pertencia. Então, para eles era um tormento. Esse cara está curando o povo aí agora, e nós vamos ter que devolver os bens, aquilo que a gente se apoderou da pessoa. Não é muito diferente de hoje, não é verdade? Então, era essa dificuldade, e foi também um dos motivos de ter levado à crucificação. Mas no diálogo que ele teve com o malfeitor, né, um dos malfeitores de Jesus: se tu és o Cristo, quer dizer, ele sabia, até por tudo que estava ouvindo ali, e por tudo que ouviu falar enquanto estava livre, ele sabia que Jesus era o Cristo, um dos malfeitores. Mas ele disse assim: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. A esperteza do ladrão que estava ali. Pô, se você aqui, o povo está dizendo que curou, que fez o cego enxergar, que não sei o quê, desce daí, salva-te, salva a mim também, é meu amigo, estamos aqui crucificados junto contigo. Não é? Começou a ralhar de Jesus, a duvidar, né? Duvidar, sabia que era, mas por interesse próprio. Não é diferente da gente que muitas vezes leva para a vida que a gente nunca quis saber de Deus, não se lembra de rezar, não se lembra de agradecer nos momentos felizes, mas quando a gente fica doente, muitas vezes a nossa rogativa: oh Deus, se o Senhor existe, se é verdade que minha mãe, minha avó fala de você, que Deus cura, que Deus não sei o quê, então me ajuda nessa hora. A gente nunca lembra dele, mas no momento de dificuldade a gente já: se Deus existe, eu quero ver se esse Deus lá no centro, vocês vão, os espíritos, se existe, meu irmão, ver se ele pode me curar e me tirar dessa confusão que eu entrei. Não é? É a mesma esperteza daquele ladrão ali, que já sabia que existia, mas nunca quis saber, nunca demos confiança. E no momento de dificuldade, a gente ainda quer pôr Deus à prova, né? Sua tia fez lá a novena, não sei o que, foi lá com a Aparecida, se curou, fulano foi na igreja, o outro foi no centro de Umbanda, e daí se curou, e a pessoa sabe que essas coisas, que Deus está atuando em muitos desses lugares, mas nunca quis saber. Mas no momento que se vê numa gelada, eu vou procurar Jesus, eu vou procurar Deus para ver se ele me tira dessa. E aí, o outro bandido, o outro ladrão, o outro criminoso, repreendeu aquele seu irmão que estava ali, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Ele chegou para o outro bandido e falou: puxa vida, você não teme a Deus, está vendo aí que está diante do Filho de Deus, mas nem assim você muda, cara. Que loucura é essa? Não é? Você não muda. E ele completa: e nós, na verdade, com justiça, estamos recebendo aquilo que nossos feitos nos levaram, não é? Então ele estava se colocando em uma condição de que eles estavam recebendo uma condenação justa pelos feitos que eles fizeram, pelos crimes que cometeram, e o outro ainda que estava querendo zombar de Deus, mas ele diz: mas este que está ao nosso lado, nenhum mal ele fez para receber essa. Olha a diferença, né? Que muitas vezes, quando o mal nos chega, a doença nos chega, da gente procurar em nós reconhecer primeiro: eu estou sendo vítima de mim mesmo, mas eu quero mudar, eu quero fazer diferente. Me ajuda, Senhor. Eu quero buscar minha renovação. E era isso que o outro estava tentando passar. Não em
que recebeu uma pena justa, mas reconhecendo que aquele que estava lá no deles era bom, era perfeito, era o amor ali materializado nas obras. Então ele repreende o seu irmão. E aí ele faz um pedido a Jesus. Este que estava repreendendo aquele irmão, ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres em seu reino. Olha, ele não pediu para descer da cruz. Ele não pediu para Jesus tirar ele daquele martírio. Ele só fez essa solicitação. Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, quando estiveres no seu reino. E aí, Jesus disse a ele a frase, né? Em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E por que Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso naquele momento? Daqui a pouquinho nós estaremos no paraíso. Porque talvez a nossa pena, a pena aplicada àquele criminoso, mediante aos crimes que ele possa ter feito, a pena imputada aos homens, pelos homens da época, talvez ela tenha sido muito maior do que os crimes que ele possa ter cometido. Muito maior. Porque quando você é açoitado, é colocado numa condição dessa, que vem o sábado, às vezes era um ladrão, às vezes era um criminoso, que assim como João Batista também foi reconhecido como um criminoso, mas era um dos apóstolos do Cristo. Então Jesus já nos convidava naquela época a não julgar. Porque muitas vezes esses casos, a gente vê isso no mundo, né? Pessoas condenadas a penas de morte que depois que morreram eram inocentes. E já estava morto e não tinha mais o que fazer. Né? Então tem várias situações, pessoas condenadas a uma pena de morte, porque algum policial indevidamente confundiu ele com alguma outra pessoa e atirou, ele perdeu a vida. Então essas coisas acontecem muito. Muitas vezes a pessoa entra no reino e sai da terra como um criminoso. Não é? Então nós devemos nos abster de julgar. Em muitos países aí, o cara que rouba, perde o braço, perde a mão, perde a vida. E essa pena é uma pena muito maior do que o crime que ele cometeu. Não é? Do que o suposto crime que os homens julgaram. Então, quando Jesus disse que aquele que se arrependeu estaria com ele no paraíso, aquele que não pediu, não, me tira daqui, me tira desse sofrimento, não, ele resistiu ao sofrimento da dignidade. Né? Jesus, então, disse para ele: em verdade, filho, você estará comigo hoje no paraíso. Ao contrário do outro, que ele estava preso às coisas mais materiais, que queria que Jesus o tirasse dali num ato de malandragem, para que ele continuasse seguindo a mesma vida de antes. Então nós devemos, num momento de dificuldade, nos rendermos, olharmos primeiro para nós. Não, essa pena é justa. Eu padeço hoje, o médico chegou para mim e falou: o senhor agora é diabético. Mas eu não sou diabético por culpa de quem? Dos outros que fazem os bolos, eu queria comer sozinho, os doces. A minha conduta, o meu excesso me levou a esta situação. E eu te peço que eu tenha força para encarar e para fazer o que eu tenho que fazer para melhorar essa situação. E se um dia esse mal sair de mim, eu vou aceitar, mas eu sei que eu estou nessa situação pelos meus próprios atos. Então nós devemos buscar isso. Antes de querer uma jogada de mestre de Deus, eu estou doente, agora eu preciso de você, eu tenho que ser atendido. Rapaz, você tem que ser atendido agora. Você não é
Se a gente derrubasse o templo, em 3 dias você reerguia o templo. Então agora é fácil. Desce daí e tira da cruz. E Jesus estava ali, ele veio para sorver até o último gole que Deus propôs para que ele pudesse exemplificar para nós. Então eu vou deixar para a família para fazer as demais considerações espirituais e tudo mais, para que a gente possa ir para casa refletir. Nós também escolhemos, para tratar desse tema, do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, caridade com os criminosos. Né? É um item, às vezes, muito difícil para nós, que taxamos o criminoso como pessoa de má índole, sem conserto, né? Pagada para ficar prisioneiros, etc. A gente já taxa como ladrão, como assassino. Mas, criminoso, na verdade, é aquele que viola as leis. Então, pode ser as leis da terra, mas também as leis de Deus. E nós, nessa caminhada aqui, na nossa encarnação, ainda estamos tentando não violar algumas leis de Deus. Então, aqui nesse capítulo, Elizabeth de France, ela diz a seguinte coisa: a verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos da doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, os quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a lei. Então nós hoje também somos criminosos em outras matizes, de outras formas, e precisamos nos conter ao avaliar, como o Fábio disse, o outro, o próximo, porque o criminoso, seja de qual forma seja, é um filho de Deus, é um irmão nosso e é um ser na caminhada. Está aqui de alguma forma aprendendo. E nós que estamos aqui encarnados, se pudéssemos tirar os véus dos nossos olhos das encarnações anteriores, quais os crimes nós também já cometemos? Nós já sofremos a ação de misericórdia do Pai para conosco? Nós já passamos pelas mesmas oportunidades de redenção, de voltar à terra e tentar novamente fazer de forma diferente? Às vezes nós vemos pessoas religiosas, de qual forma seja, falarem: aquela pessoa merece mesmo uma morte, né, pelo que ela fez. Nós temos aqui uma pesquisa na internet, que teve uma pesquisa da Datafolha, no Brasil, de 2018, foi a última que eu encontrei, avaliando quantas pessoas eram a favor da pena de morte. E foi constatado que 57% da população do Brasil é a favor da pena de morte. É muita gente querendo que as outras pessoas morram para um país que é completamente cristão, de várias matizes. E aí a gente vê que ainda não nos espelhamos, como o Fábio disse, nos exemplos de Jesus, do perdão, da indulgência, porque caridade, segundo os Espíritos, que Kardec perguntou a eles, o que é caridade? Conforme entendia Jesus, não conforme nós entendemos, né? Porque nossa caridade às vezes é muito básica nas doações, né? Algumas roupas, alguns alimentos, mas é sempre bom a gente repetir que o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos, que são as doações, a gente ser muito bom, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade. E fora dela, nossa relação. Certo? Então, ser indulgente é nós aceitarmos e compreender a situação de desenvolvimento moral do outro. Entender que as falhas do outro
é possível acontecer porque ele está em outro grau de entendimento. Seja ela que tipo de falha for. Pode ser uma falha de, aquela pessoa é uma fofoqueira, por exemplo. Eu não gosto dela porque ela é muito fofoqueira. Mas ela é fofoqueira porque ela está no grau de entendimento, de crescimento moral ali. Como eu também posso falar mal dos outros, né? Quem é que não gosta de fazer fofoca? Te contei, pronto, a gente já quer saber. Né? A gente nunca fala, eu nem quero saber. Isso não me pertence. Né? Estamos burlando a lei de Deus, fora de caridade, é incrível. E às vezes a pessoa mais acentuada, assim, que vem ali e leva o nosso celular, que a gente está suando para pagar, né? Já tem 30 prestações, e ela vai lá e nos leva o celular. Qual o nosso sentimento para com ela? Tudo bem, né? Não, pode levar. Faça bom proveito. A gente fica as 36 prestações, cada vez que a gente vai pagar, aquele infeliz, aquele miserável, né? Olha isso, a gente só vai os dardos de ódio, os dardos de raiva, os sentimentos negativos. Como cristãos a gente faz isso. Imagina de Jesus passeando pela 25 de março, a gente tem que se colocar nisso. E alguém leva o celular de Jesus. Qual é a postura de Jesus? Eu vou trabalhar com o outro porque eu estou bem. Aquela pessoa ainda não entende. Está ainda numa situação moral que necessita furtar. Mas talvez eu já tenha passado por isso. Talvez eu tenha sido um ladrão. Conta a história de Chico. Uma vez um amigo dele foi assaltado o seu escritório e roubaram tudo que tinha lá. E o que não roubaram, quebraram. E ele ficou arrasado. Espírita que trabalhava com o Chico. Imagina, né? A gente trabalhando com o Chico, a gente pensa que é quase igual. Não, é muito diferente. E aí ele chegou numa sessão lá para o trabalho, né, na mesa, mas ele chegou arrasado, acabado, triste. E aí Chico, né, falou, meu irmão, o que aconteceu? Chico, nem te conto. Acabaram com o meu escritório, levaram tudo, isso tá. Acabou. E Chico abraçou com muita fraternidade, falou, como é bom devolver. Porque às vezes a gente está devolvendo aquilo que a gente tirou do outro. Mas o nosso apego ainda às materialidades, que aquilo é meu, aquele carro é meu, isso tudo é meu, na verdade é tudo nos emprestado, né? Por gentileza e misericórdia de Deus, que nos favorece com saúde, com bens. E de vez a gente pensa, mas eu sou forte, eu tenho saúde, eu vou conquistar outras coisas, que aquele irmão possa fazer o que quiser, mas eu suei tanto, e ele foi lá e pegou. É muito difícil a gente aceitar isso de uma forma caridosa, porque quando Paulo nos disse a tudo dai graças, ele não falou a tudo de bom dar graças, ao que não é bom também dai graças, porque é aprendizado. Tudo é nosso aprendizado. É que o nosso olhar, ele é muito terreno, muito nosso. Se nós pensássemos verdadeiramente que somos espíritos imortais, eternos, isso aqui é uma pequena passagem, e logo a gente vai olhar para trás, veja aquele celular, como eu gostava daquilo, olha, não faz mal sentido agora isso. Porque a nossa tendência é chegar à perfeição. Foi perguntado para os espíritos, acredito que foi de São Luís, se os espíritos espíritos imperfeitos são fadados a estarem perfeitos, né? E ele disse assim, não, todos melhorarão. Cadê a perguntinha? Está no papelzinho. Então nós estamos fadados a ser pessoas perfeitas. E os criminosos também. Todos nós vamos passar por dificuldades. Nós ainda aceleramos mais que a velocidade da via se a gente não sabe, se a gente percebe que não tem radar, não é mesmo? E quando é que a gente bota o pé no freio? Quando o radar está perto. Isso não, né?
fala, mas não sei por que você tem que ser 50. Dá para dar 80 suficientemente. A pessoa que analisou não cumpre. Não, aqui dá para fazer essas coisas. Você não sabe a variação de acidentes que tem ali na pista. Aí a gente pensa, vou fazer esse semáforo vermelho. Não tem radar mesmo? A gente está pulando. E são leis terrenas. E as leis de Deus? De não sentir raiva, de não sentir ódio, de ter misericórdia, de não falar do outro, de ser pacificador. Se alguém fala, olha, aconteceu um crime ali, você acha que é absurdo, assim não está perdido, lá, e a gente não pacifica. A gente não fala, vamos orar pela pessoa, vamos fazer o nosso melhor. Elizabeth de France, nesse texto de 1862, ela diz assim: não julgueis, meus amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda a você, que tendes a necessidade da indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. A gente não comete falhas sem cessar. Todo dia a gente pisa na bola com Deus. Todo dia. Deveis àqueles que falam, criminosos, o socorro de vossas preces. É a verdadeira caridade, a prece. Não é preciso dizer a um criminoso, você é um miserável, é preciso expurgar da terra. Que naquele ditado que a gente fala, tinha que acabar o mal pela raiz, né? Tinha que matar todo mundo, ele nascia tudo novo. Nós temos todos imperfeitos ainda, né? Não é assim que deveis falar. Olhar o vosso modelo Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz perto de si, criminoso? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente e lhe estenderia a mão. Não podeis fazer isso em realidade. Sabe? Porque às vezes a gente não pode chegar muito perto de um criminoso, não é? Mas pelo menos podeis orar por ele e assistir o seu espírito durante alguns instantes que deve ainda passar sobre a terra. O arrependimento pode tocar o seu coração se orardes com fé. Ele é vosso próximo, como o melhor de dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, ele a sair do lamaçal e orar por ele. Então, quando a gente vê as notícias na TV, como cristãos, devemos mudar a nossa energia. De ver, julgar, orar. Porque é assim que nós cresceremos. É assim que a nossa conduta vai melhorando no exercício diário das nossas dificuldades de ser uma pessoa melhor. Como eu posso orar para um cara que matou uma criança? Ele tem mesmo que, ir lá, não. Temos que orar sim. Aquele assassino é filho de alguém, não é? Ele já foi um bebê lindo. Mas a gente não sabe qual foi o caminho que ele percorreu. Será que ele passou pela evangelização infantil? Será que ele teve pais religiosos? Será que ele foi introduzido à doutrina do Cristo? Será que ele conhece o Mestre verdadeiramente? A gente nunca sabe. Pode ser que ele decaiu por algum processo encarnatório que ele não conseguiu vencer. Vai tentar de novo. Então, a nossa postura é de amar. Eu vi na internet, a gente vai passar, um sociopata que em 2003 matou mais de 40 mulheres nos Estados Unidos. Ele foi preso. E ele assumiu todos os assassinatos para ele não ter pena de morte. E lá nos julgamentos, as pessoas, os familiares, podem defrontar com ele. E ele estava impávido. Então chegava uma pessoa e falava: eu te odeio, você merece morrer da pior forma, você acabou com a minha vida, você falou que não se lembra do que você fez, mas a gente nunca vai esquecer o
que você fez. E ele estava sem reação nenhuma, porque os sociopatas são assim, eles não têm muitas reações. E ele estava ali. Até que chegou um senhor, barba branca, e subiu ao púlpito para dirigir a palavra a ele e falou assim para ele: você tornou a minha vida muito difícil quando matou minha filha. Porque aqui as pessoas todas te odeiam, mas eu não posso te odiar. Porque o Cristo que eu sigo pede para não ter ódio das pessoas. E aí o sociopata se impactou, mudou a feição. E ele falou: e a religião, o Deus que eu conheço, me pede para te perdoar. Então se sinta perdoado. Eu te perdoo. E nesse momento o sociopata chorou. Ele desmontou-se. O amor dirigido a ele tirou dele aquela força que ele tinha, aquele olho que ele tinha. Ele se rendeu ao perdão e ao amor daquele homem, que não o conhecia, mas conhecia a Deus, conhecia a Cristo, e vivenciou o que ele professava. Porque é uma coisa a gente falar, outra coisa a gente agir. Então, quando Jesus dizia perdoar 70 vezes, 7 vezes, eu acho que é isso. É um perdão superlativo. Então, que a gente não precise chegar a isso, mas que a gente precise e consiga perdoar as pequenas falhas. Perdoar a pessoa que te ofendeu, a pessoa que tentou puxar seu tapete, ou aquela coisa simples que aconteceu em casa, mas que para você é muito. Seja indulgente, não é? Desculpe as pessoas que não devolveram o seu papelé naquela noite. Levaram o potinho, não devolveu, e a gente fica, mas eu lembro, ele não devolveu. Às vezes a irmã da gente pega o sapato, estraga, e a gente fica lá falando, meu sapato. A gente não desculpa essas coisas. Quando é que a gente vai desculpar as grandes, então? Então, vamos fazer o nosso melhor na nossa vida. Porque o Cristo está conosco sempre. E a gente aqui se afasta dele. Então, de vez em tirar raiva, ore. Mas ore com caridade, ore com amor, ore com o seu melhor. Oração é uma ligação com o Pai. E quando a gente se liga com o Pai, a gente vai, se eleva. Então peça com fervor para que aqueles criminosos mudem de vida. Como aquele da cruz, ele estará com o Senhor no paraíso quando a gente está sempre com o Senhor no paraíso, quando a gente muda de nome. Quando a gente muda as nossas ações, aí a gente vai para o paraíso. As consequências a gente ainda vai resgatar, mas já o nosso energia já é outra, a nossa situação é outra. Então nós precisamos fazer o nosso melhor no dia a dia. Essa compaixão com os criminosos é com todo, né? Fazer o outro que a gente gostaria que fizesse conosco. E tem só para encerrar, eu vou dizer a frase, tem uma frase que a gente diz todo dia, né? Que a gente fala assim: perdoa as nossas dívidas quando perdoamos aos nossos devedores. A gente faz isso sempre no Pai Nosso, várias vezes, mas a gente só fala. Então tem preces que só alcançam o nosso céu da boca, só fica aqui, não chega aos céus porque a gente não consegue fazer. E Jesus ainda dizia que Ele era o caminho, a verdade e a vida, né? Que não chegaríamos ao Pai se não fosse por Ele. Então que a gente possa ler o Evangelho, entender o Evangelho e aplicar, mesmo nas pequenas coisas, desculpando as pequenas coisas, sendo indulgente nas pequenas coisas, para a gente alcançar o perdão mesmo das grandes ofensas. Todos nós possamos ter uma ótima semana. Obrigado pela atenção pelos ouvidos, que nós possamos aplicar o Evangelho de Jesus nas nossas vidas.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de tudo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória da produção. Que assim seja, graças a Deus. Agora vamos